Salve Racers, sejam bem-vindos novamente ao Box 29, Luan Hoffman aqui para falarmos de Fórmula 1, para falarmos de Red Bull, o que está acontecendo com os taurinos em 2025. Algumas notícias dão conta de que Colapinto e Tsunoda já podem substituir o Lawson na próxima etapa lá no GP do Japão. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Racers, antes de começarmos esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, seja um racer, dá aquela força. É apenas isso que eu peço para vocês. Sejam inscritos. Estamos pertinho de bater 2.000 inscritos no YouTube e de bater os 4.000 inscritos no TikTok. Então já sabe, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais para a gente aumentar aí a nossa comunidade de racers. A Red Bull a gente vê que está em amplo, visivelmente declínio no campeonato de 2025. Ela está se sustentando ali nos construtores e o Verstappen em segundo ainda no campeonato pelo fator Verstappen. Mas, tratando-se do seu segundo piloto, seja ele qual for, é um desastre. E nós vamos trazer aqui alguns dados e eu quero discutir com vocês aqui o que está acontecendo com a equipe. Bom, eu já vou colocar aqui minha opinião antes de eu trazer as notícias. Eu acredito muito que a Red Bull ela está cometendo um erro, assim como a Ferrari cometeu no passado, de construir um carro para apenas um piloto. Na época a Ferrari construiu um carro apenas para o Schumacher, nos tempos de Rubinho e Schumacher, apesar do desenvolvimento ser do Rubinho, então ele meio que se adaptava à construção do carro da Ferrari. Mas aqui na Red Bull é muito mais gritante e o estilo do Verstappen é muito mais agressivo que o estilo do Schumacher de pilotagem, de frear, de acelerar. Então ela está focando todas as fichas no piloto que ela conhece, no piloto principal, no Max Verstappen. Mas isso está se tornando uma dificuldade enorme para os seus segundos pilotos, seja Lawson, seja Pérez ou até mesmo nos tempos de Daniel Ricciardo, quando eles disputavam lá quem era o principal piloto, Verstappen ou Ricciardo. E aí ela apostou no Verstappen e o Ricciardo acabou saindo da Red Bull. Então já vem desde lá essa troca, essa substituição. Depois até passou o Albon também. E aí temos já uma série de rotatividade no carro número 2 da Red Bull. Isso é um grave erro, porque o estilo do Verstappen é um estilo muito próprio, muito peculiar, pelo que a gente percebe. E ficou muito evidente no GP de São Paulo, que eu tive em loco. O cara é um fenômeno, isso a gente não tem como discutir. Um baita piloto, sabe guiar muito bem. O estilo casa muito bem com o carro, então a gente não sabe até que ponto é o estilo do Verstappen com o carro ou o carro com o estilo do Verstappen, qual que casa mais. Sendo isso, a gente vai trazer uma discussão aqui, qual foi o gap, quais são os pontos principais. O Villeneuve falou isso também e acabou vindo de encontro com a minha opinião. Ele falou assim que o Lawson ele é pior do que o Sérgio Pérez, na visão do Villeneuve. E aí o que ele concorda, o que eu concordo com ele, melhor dizendo, é que a Red Bull ela está fazendo errado em construir um carro para o estilo do Verstappen e não um carro para a equipe. E isso vai bloqueando o seu segundo piloto, isso vai punindo o segundo piloto, porque ele precisa se adaptar e ninguém é parecido com o estilo do Verstappen. Até o Hamilton e o Alonso têm uma tocada diferente do próprio Verstappen. São diferentes, não são melhores, são diferentes. E além disso, tem também, na minha opinião, o fator pressão. O segundo assento é uma batata quente, um assento quente, já chega ali pressionado. O Lawson já começou a temporada antes do primeiro GP pressionado, ele terminou o campeonato de 2024 já pressionado, com algumas tiradinhas do Helmut Marko, e agora efetivamente sentado no posto de segundo piloto da Red Bull, ele já começou pressionado, assim como o Tsunoda já também recebe pressão, o Hadjar já recebe pressão, sendo pilotos da Racing Bulls, eles têm essa pressão e a tendência é só aumentar. E um dado interessante aqui, eu fiz algumas pesquisas, eu fui atrás de algumas corridas anteriores e olha só, eu vou trazer alguns dados dos gaps entre os pilotos número 2, digamos assim, e Max Verstappen. Vamos lá. Quando era Albon e Max Verstappen, a diferença média do gap médio era de 0,9. 0,9, fiquem com esse número.
A diferença do Pérez para o Max é de 0,5, 0,6. E a diferença do Lawson para o Max é de 0,88, 0,8. Então, se nós formos fazer um ranking do terceiro para o menos pior, digamos assim, o Albon 0,9, o Lawson 0,88 e o Pérez 0,54. Então essa é a diferença, essa é a lentidão dos segundos pilotos em relação ao Verstappen, já que ele é o número 1, é o imbatível, tem esse gap. Agora eu trago aqui um dado bem interessante. Essa diferença, esse gap entre o piloto 1 e 2, ele está ficando cada vez mais latente porque as outras equipes diminuíram a distância para a Red Bull. A Mercedes evoluiu muito, a Ferrari evoluiu muito e a McLaren tanto evoluiu que passou, agora é o carro a ser batido. Essa diferença, esse gap, ele sempre existiu entre o Max e o seu segundo piloto. A diferença é que o segundo piloto da Red Bull terminava em segundo, às vezes terceiro. Só que com a evolução desses outros três times, esse gap ele continuou, ele se manteve. Só que um detalhe bem importante é que esse gap ele sempre existiu, desde 2022, 2023. A diferença é que esses outros três times, eles preencheram esse gap. Então o Max aqui, o seu segundo piloto aqui, esses outros times eles foram entrando, digamos assim, na sequência, e agora a McLaren está bem mais à frente, né? 0,06, 0,7 à frente da própria Red Bull, né? Então eles foram preenchendo esse gap e isso foi ficando cada vez mais latente, porque agora o segundo piloto da Red Bull já não é mais o segundo ou o terceiro na classificação, o segundo ou terceiro na corrida, ele está entre 10º, 11º, e o Lawson está ficando cada vez mais distante, 17º, 18º, último, como ele largou no GP da China. Isso está ficando mais latente porque a evolução dos outros três times, eu coloco Mercedes, Ferrari e McLaren, foi ficando cada vez mais latente, foram preenchendo esse gap. Então, na minha opinião, sempre existiu, a diferença é que os três outros equipes, os três outros times melhoraram e aí deixaram cada vez mais latente esse gap. O que acontece agora é que o Christian Horner está em contato com a Alpine para trazer o Colapinto, enquanto o Helmut Marko já elogiou o Tsunoda, né, da Racing Bulls, e aí todo mundo está indicando que ele já possa substituir o Lawson já no próximo GP do Japão, né, na terceira etapa do Mundial, daqui 2 semanas, no GP do Japão já possa substituir, volta o Lawson para o Racing Bulls e promove o Tsunoda. O problema de trazer o Colapinto é que o Durham também está cometendo uma série de barberices, digamos assim, na Alpine. E o Colapinto é piloto da Alpine agora, é piloto reserva e tem todos os indícios, todas as informações dos outros, digamos assim, da Motorsport, da Autosport, trazendo que o Colapinto já vai substituir o Durham na sexta etapa do campeonato. Então, se o Colapinto vai substituir o Durham, eu acredito, Luan, acredito que a Alpine não vai ceder aí o Colapinto para Red Bull, talvez promova o Tsunoda, talvez o Tsunoda seja o próximo a ser queimado na linha de fritura da Red Bull, assim como foi com o Albon, foi com o Pérez, com o próprio Lawson, com o próprio Ricardo, agora seja a vez do Tsunoda ser aí o fritado da vez na Red Bull. Para fechar então esse nosso vídeo, para não ficar muito extenso, falando aqui apenas de Red Bull hoje, eu acredito que a Red Bull deveria sim trazer um aprimoramento, um aperfeiçoamento do carro para a equipe, não apenas apostando na tocada, na guiada do Max Verstappen, que pode sair para a Mercedes, os rumores estão cada vez mais fortes, e aí ela vai ficar sem orientação nenhuma, porque ela vai perder o seu timoneiro, que é o Max Verstappen, e não vai conseguir trazer algum piloto para suprir essa necessidade. Alguns falam até do Lando Norris indo para a Red Bull em 2026, acho um pouco difícil também. Mas mesmo assim ela precisa focar num carro para a equipe, para 2 pilotos. E depois, se ela perder o Max Verstappen, ela vai perder o rumo de qual orientação, de qual é o estilo da tocada da própria Red Bull. Então eu acho que um pouquinho de paciência para Helmut Marko e para Christian Horner,
para segurar um pouco os ânimos, seja melhor. Racers, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo específico hoje. Eu espero que vocês também se inscrevam no nosso canal para a gente aumentar o hype. A gente se vê todos os dias aqui no YouTube, nas nossas redes sociais. Seja um inscrito, seja um racer, faça parte da nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.